Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, sou Leonardo Magalhães e você está no canal que trata de História das Religiões Mundiais, dicas de leitura sobre fé, religião e espiritualidade. E hoje vamos falar de outro livro, começar a falar de um outro livro aí, da Karen Armstrong, né? Quem acompanha o canal sabe que é uma das principais autoras, né? Se for fazer uma busca no canal, o que mais tem é Karen Armstrong, porque a ideia do canal foi justamente porque eu estou relendo, né? Uma história de Deus, que é a história do monoteísmo. Lemos recentemente a biografia do profeta Muhammad, Campos de Sangue, né, fala sobre essa questão de guerras religiosas, e aqui fala sobre o fundamentalismo, tá? Em nome de Deus. Essas guerras fundamentalistas aí. Ah, mas os fundamentalistas são os islâmicos. Não, vai falar que tem fundamentalismo lá no Islã, mas também tem no cristianismo e tem no judaísmo, tá? Então, é isso aí, tá? O fundamentalismo está em todo lado. E ela vai começar falando, ó, o problema aí é que todo mundo quer resistir ao secularismo, ao laicismo, né? A questão da livre pesquisa, né? A questão da fé enquanto coisa pessoal, né? Então, ela fala, ó, isso aí, os teólogos liberais, né? Então, tem os teólogos liberais, uma leitura não literal da Bíblia, e aí surgiu a reação que é o fundamentalismo. Vamos ler a Bíblia tal como é, então tudo aconteceu tal como está escrito na Bíblia. Né? Então a ideia. E aí o fundamentalismo mais famoso é o islâmico, por quê? Porque é mais radical, mais terrorista e tal, e no século XX ficou mais destacado, mas tem fundamentalista no cristianismo e fundamentalismo até no budismo, tá? Então, por incrível que pareça, até no budismo tem fundamentalista. Ah, muito bem. Aí ela vai voltar lá na época, na modernidade, né? Depois da queda de Constantinopla e tal, vai voltar no final do século XV, a questão ali da vitória dos reis católicos na Espanha e a expulsão dos judeus. Né? Então, fala nessa parte aí. No século seguinte vai ter o quê? Vai ter a Reforma Protestante, né? Então, aí algumas coisas na Igreja Católica, que estava acomodada, passaram a ser chamadas de dogmas para se contrapor aos protestantes. Então, por exemplo, o Concílio de Trento, ao cânone bíblico, etc, etc. Muita coisa que era da tradição foi colocada em dogma, porque tinha uma... Quando coloca em dogma, porque tem uma resistência, né? Então, todo mundo concordava, porque só existiam os católicos, né? Na Idade Média só existiam os católicos, mas quando surgiu Lutero, Calvino e blá blá blá, a galera toda, aí tem que fazer em concílio, tem que fazer dogma, porque vai ter que contrapor. Então é a mesma coisa. Então, o fundamentalismo, ele surge como uma reação. Tá? O fundamentalista é principalmente um cara reativo. É um reacionário, né? Geralmente reacionário tem político, né? Mas aqui, o fundamentalista é aquele cara que ele está ameaçado por um sistema, e aí ele vai falar, olha, tá vendo? Então eu sou a vítima. Então é isso aqui, basicamente. E ela vai explicando, obviamente, de forma didática, acadêmica, né? Eu resumi aqui de forma popular, mas ela vai explicar, e aí a primeira parte, que os 3 primeiros capítulos, né, é basicamente isso aí, como é que surgiu a ideia de fundamentalismo no judaísmo, né, como é que os judeus se radicalizaram, e principalmente numa corrente contrária ao iluminismo judeu. Né, teve uma época ali que várias partes dos judeus, várias comunidades judaicas tentaram se ocidentalizar, né, deixar as práticas, ou então quando fazia uma prática judaica, fazia na língua do local, né? Então a gente falava hebraico e tal, falava em alemão e tal. Já tinha o Yiddish, né? A Yiddish é aquela mistura de hebraico ali com as línguas germânicas. Então várias comunidades liberais, podemos dizer assim, no judaísmo já faziam a liturgia deles em outra língua que não é hebraico. Só que os ortodoxos, né? E aí reagiram a isso e só pode falar hebraico, né? E aí resgataram hebraico, né? Resgataram hebraico, até que agora no Estado de Israel, né, 1948, é a língua ressuscitada, né? Porque mesmo lá no Oriente Médio se falava aramaico, né? O aramaico que era, e o hebraico era só para liturgia. Né? Agora se reconstruiu todo um dicionário de hebraico, palavras novas, né? Assim como fizeram aí o dicionário de latim, né? O latim que é uma língua morta, mas é usado na liturgia católica, cristã católica, aí o latim foi, né, vai aprendendo mais vocabulário, acaba que ressuscita a língua, né? Então o hebraico foi ressuscitado e tal. Por que aconteceu isso? Por causa desse movimento fundamentalista de voltar a Torá, a Taná, né, a Cabalá, e aí ela vai contando essa história aí, né? Então, isso no judaísmo. Muito bem, no cristianismo a mesma coisa. Então tem a teologia liberal, principalmente na época iluminista e tal, e aí teve o reavivamento no século XIX, né? Teve o reavivamento, várias seitas, por exemplo, né? Vários milenarismos surgiram ali, porque naquela época as grandes igrejas eram metodista e batista. E aí da batista saiu o adventismo, que é milenarista, do adventismo também tem uma co-irmã ali,
que eram os estudantes da Bíblia, que depois virou Testemunho de Jeová, né? Todos fundamentalistas, e do metodismo saiu o pentecostalismo, também com batistas, né? Então as maiores na época ali eram os batistas e claro que tinha os outros, né? Anglicanos, luteranos, calvinistas, mas é menor, tá? Então as grandes igrejas naquela época, a metodismo já era uma renovação, né? O John Wesley já era uma renovação, e do metodismo, que é aquele reavivamento espiritual mesmo, chegou ao pentecostalismo, e aqui no Brasil, por exemplo, neopentecostalismo, já está a quarta onda de pentecostal aí, né? Já tem pentecostal de pentecostal, né? Então as pessoas vão saindo das igrejas e formando outras igrejas pentecostais. E tudo isso surgiu lá no século XIX, nessa transição aí, lá nos Estados Unidos principalmente, que aí tem as seitas também, né? Que são os mormons, né? Os mormons têm essa questão, se os mormons são cristãos, porque são três deuses, é triteísmo, né? A questão de que Deus foi homem em uma época, e tem um livro de Mórmon que Jesus foi na América e visitou os índios, né? Então tem essa discussão, o pessoal fica discutindo, né, se Adventismo é seita, se Testemunho de Jeová é seita, mas e Mórmon então? Né? Então Mórmon que é outra religião, né? Então tudo isso ajuda o fundamentalismo, que é essa volta à Bíblia. Lembrar que o protestante só tem a Bíblia, né? Já discuti essa questão aqui. A fé católica não tem só a Bíblia, a fé católica tem o magistério e a tradição, tá? Então a sola escritura é a coisa de protestante. Esse negócio, tá na Bíblia, não tá na Bíblia. Como os protestantes só têm a Bíblia, então eles só têm a Bíblia, né? Então fica complicado, porque se você ler só a Bíblia, você vira judeu. Já falei isso no outro vídeo. Se você ler a Bíblia é um construto judeu, você vai voltar. Então, conheço pessoas que leram a Bíblia e aí foram para outras igrejas, que não a católica, por exemplo, e aí depois hoje estão no judaísmo, tá? Judaísmo messiânico, judaísmo ortodoxo, judaísmo reformado, judaísmo massorti. Conheço o caso disso. Então a pessoa era católica, foi ler a Bíblia, levou a Bíblia ao pé da letra, voltamos ao judaísmo, né? Nada contra o judaísmo, mas é outra religião. Porque a Bíblia é a base, tá? A Bíblia é a base, mas tem coisa além da Bíblia que é a tradição. Tem os concílios, né? Então, a Trindade está na Bíblia? Não está na Bíblia, tá? Então, se você ler só a Bíblia, não tem a Trindade, tá, gente? Então, já falei várias vezes. Agora, estou negando a Trindade? De forma alguma, tá? Não é essa a questão. Nesse vídeo não é para negar a Trindade. Eu estou te falando assim, se vocês forem acompanhando os vídeos que eu estou falando de teologia, se você ler algumas passagens na Bíblia, Jesus é homem glorificado, eu expliquei. E outras passagens, Jesus é Deus encarnado, tá? Depende do que você vai ler. E se você tem só a Bíblia, você faz 4.000 religiões, tá? Então, eu tenho a Bíblia, só tenho a Bíblia, eu faço 4.000 religiões. Eu pego, seleciono o versículo ali e formo 4.000 religiões. Hoje tem 40.000, né? Então tô um pouco criativo. Tem 40.000. Então, se você pegar só a Bíblia, sem uma autoridade que vai ler e interpretar essa Bíblia, né? Então várias igrejas, inclusive, têm essas entidades interpretativas, igual a Torre de Vigia, que o Vaticano da Testemunho de Jeová. Então, você pode ver que só tem uma Testemunho de Jeová. Não existe Testemunho de Jeová, né? Igual você tem batista, tem 50 tipos de batista. Não. Porque Testemunho de Jeová, eles têm uma leitura da Bíblia? Sim, eles leem a Bíblia. Quem dera os católicos lessem a Bíblia igual Testemunho de Jeová. Só que Testemunho de Jeová tem o Vaticano deles, né? Que é o pessoal da Torre de Vigia, que tem lá a interpretação. Por isso que eles são tão unidos, porque eles têm o Vaticano deles. Então, ora, Testemunho de Jeová só segue a Bíblia? Não, porque eles têm o Vaticano deles, que é a Torre de Vigia, tá bom? Então, eles têm o magistério deles, que é a Torre de Vigia, tá? E eles estão formando a tradição deles, então tem a tradição do Testemunho de Jeová. Então, olha, eu só tenho a Bíblia, não, tá? O protestante também tem a tradição dele, porque nem tudo está na Bíblia, tá bom, gente? Então, já falei várias vezes isso aí, só a Escritura. Se vocês quiserem, eu gravo aqui o capítulo, um vídeo só sobre sola escritura e de por que não faz sentido, tá? Não faz sentido a sola escritura, ok? Muito bem, então vamos lá agora para o fundamentalismo islâmico. Fundamentalismo islâmico, aconteceu guerra, explosão, bomba? Tá? Por quê? Porque o Islã sempre está defendendo, desde inclusive a queda ali, aliás, a decadência do Império Otomano. Lembrar que desde a Batalha de Lepanto, né, que nós comemoramos recentemente, a Batalha de Lepanto lá em 1571, né? Aí o Império Otomano começou a encolher. O homem doente da Europa, né? O homem doente da Europa, porque o máximo do Império Otomano foi até aí, 1571. E aí a Liga Cristã, a Liga, né, Católica Cristã da Europa, derrotou os otomanos e os otomanos começaram a encolher, né? E isso foi encolhendo até o século XIX, século XX, que eles perderam as guerras, né? Perderam as guerras. E aí virou protetorado ali britânico e francês, né? Então fecharam as portas ali né, a grande porta dos islâmicos, e aí, né, o Islã, desde aquela época, está se defendendo, tá, gente? Então, tem 500 anos aí, vamos dizer, né, quase 500 anos que o Islã está se defendendo, tá? Então, é mentira falar que o Islã está invadindo a Europa, né? Tem alguns imigrantes, né, islâmicos indo para a Europa,
São de colônias da África do Norte, principalmente, que foram, né, colônia francesa ali e tal. E o norte da África é Islã, né, é muçulmano. Então, né, é falso dizer que o Islã está conquistando a Europa, não, né? São várias pessoas exiladas de seus países, indo para a Europa, a Síria, né, e tal. Mas aí você tem que estudar aqui a queda do Império Otomano, tá? Porque o Império Otomano foi picoteado ali, aí virou Irã, Iraque, né? Aliás, o Iraque, a Síria, depois a Jordânia, teve a questão de Israel com os palestinos, até hoje a questão de Israel com o palestino. Então essa questão, por exemplo, de Israel estar expandindo em terras palestinas, formaram grupos terroristas ali, né? Agora, ninguém é a favor do terrorismo, tá? Ninguém é a favor do terrorismo, nenhum dos dois lados, só que como na política não teve jeito, os vários líderes não conseguiram e as terras palestinas continuam sendo invadidas por colonos judeus, então recorreram-se ao terrorismo em vários níveis chocantes, porque o terrorismo é isso, é chocar, né? O terrorismo é terrorista, né? O terrorismo é terrorista, isso é para causar terror. Então, ninguém aqui está defendendo o terrorismo, mas explica-se o fundamentalismo islâmico, porque o Islã está se defendendo, tá? Então, estou aqui defendendo, né, o Islã nesse sentido de questão geopolítica, tá? A questão palestina é muito mais complicada que isso, ela vai entrar nessa questão assim como ela entrou no campo de sangue, né? Karen Armstrong, isso ela tá com o dedo, tá? Ela tá com o dedo, tem autoridade, conhece os assuntos, escreveu a biografia do profeta Muhammad, né? Então, esse livro é muito importante, eu estou só nos 3 primeiros capítulos, tá? São 10 capítulos, vou gastar mais 2 vídeos para falar disso aqui. Então ela vai explicar como é que o fundamentalismo é um sistema reativo, tá? É um sistema de reação, né? E aí muitas vezes as pessoas se voltam para a religião como uma forma de procurar identidade, né? Então você tem fundamentalista católico, tem fundamentalista católico, né? Tem. Que são os né, os tradicionalistas, que é o pessoal que, se puder, voltava lá ao Pedro II, né, na monarquia, e a missa em latim e etc, tá? Eu acho bonita a missa em latim, tá? Gosto de canto gregoriano, mas isso não é a realidade, tá, gente? Isso não é a realidade. Não sei se eu vou receber ataque dos trad aqui, mas é o pessoal que tem um monte de gente saindo do pentecostalismo, aí, do protestante, indo para a igreja católica, e tá lá o pessoal criticando a igreja católica. Coisa assim que eu acho absurdo, tá? Eu conheço um monte de gente que está voltando para a igreja católica, chega lá e tem um monte de gente tradicionalista querendo a missa em latim, tá bom? Então aí por isso que o pessoal vai para a carismática. Aí eu conheço um monte de gente que foi para a católica por causa da carismática, ou foi para carismática, porque não aguenta essas trad falando na cabeça e essas brigas por causa de catecismo, tá? Eu acompanhei na internet essas brigas por causa de catecismo, né? Grupos, o catecismo amarelo, azul, gente, vai ler o catecismo, tá? Então, primeira coisa, vai ler o catecismo, depois vocês ficam discutindo bobagem, gente que nem lê o catecismo, tá bom? Vou gravar mais vídeos sobre isso aqui, porque esse livro é sensacional, tá? Assim, eu tô relendo esse livro, tá? Então, agora, em nome de Deus, que as pessoas estão matando por causa de Deus, tá? Isso é o primeiro absurdo da coisa. É ter terrorista que explode uma escola em nome de Alá, por exemplo. Um absurdo, tá? Porque lembrar que Alá e Jeová são nomes do mesmo Deus, tá? Só existe um Deus, tá? Não existe 3, tá? O pessoal da Índia me perdoe, né? Que são politeístas e tal. Me perdoe os politeístas, mas como esse é um canal de um monoteísta, então eu tenho que defender que só existe um Deus. A forma como a gente vê esse Deus, né, a revelação desse Deus é que é diferente, né? Então, os judeus, os cristãos e os islâmicos adoram o mesmo Deus, só que eles têm visão diferente pelas suas culturas, tá? As culturas é que são diferentes, mas é o mesmo Deus, porque só tem um Deus, tá? Só tem um Deus. Então, você não seria um monoteísta se não falasse uma farsa. Muito simples, só existe um Deus, né? E aí as pessoas ficam brigando com as suas questões de cultura, de território, a língua que elas estão falando. Gente, não importa se você está adorando a Deus em hebraico, em árabe, em latim, em grego, é o mesmo Deus, tá? As línguas são diferentes, né? Tá bom? E quem fez a diversidade? O próprio Deus, né? Deus que quis lá, Torre de Babel, tá lá. Deus dividiu as línguas, então Deus aceita que você louve a Ele em hebraico, em árabe, em grego, em latim, em português, em espanhol, entendeu? Quem é que fez as línguas? Deus, então, entendeu? Então as pessoas ficam brigando cultural, a maioria das brigas são culturais e políticas, inclusive a própria reforma, né, do cristianismo aí foi questão política, tá? Se não tivesse lá o apoio dos príncipes alemães ao Lutero, hein? Para pra pensar, se não tivesse o apoio dos príncipes protestantes, inclusive eu tenho amigos que são protestantes, mas não gostam de usar esse termo, porque eles falam assim, nós não estamos protestando contra ninguém, nem mais contra a igreja católica, né? Então eles se chamam de evangélicos, né? Nós somos evangélicos, pregamos evangélico, mas se chama de protestante, né, eles não gostam, porque eles não são protestantes, tá?
Então, quem era protestante? Eram os príncipes alemães que apoiaram Lutero, etc. Então, essa é a diferença aí, né? Protestante contra quem? Contra a Igreja Católica, né? Tá. Vamos falar isso nos próximos vídeos, tá? Vamos desenvolver esses assuntos aqui, que aí nós vamos abordar a questão da reforma, que eu já abordei em outros livros, e a questão do fundamentalismo, como é que ele é a questão da política, né? Que é a questão do Estado laico, né? Então tem essas questões aí. Como é que essa questão do Estado laico é politizado, né? Ou seja, muita gente politizar, você é a favor ou não do Estado laico, sendo que o Estado laico que permite que você tenha liberdade religiosa, né? Então, um país igual ao Brasil, você tem católicos, protestantes, reformados, judeus, né? Todo mundo trabalhando junto e cada um com sua religião, espíritas, Bahá'í, né? Testemunho de Jeová, todo mundo junto, né? E aí, por quê? Porque a religião é uma coisa de identidade pessoal, familiar, tá? Não tem um Estado falando, você é obrigado a ser católico, você é obrigado a ser testemunho de Jeová, né? A teocracia, não tem, tá? E isso graças à fé, né? Aliás, igual ao Estado laico, né? Que é a fé é uma coisa, o Estado laico é outra. Vamos debater em próximos vídeos aí que ela fala isso também, né? Essa rixa que tem os fundamentalistas contra o Estado laico. Vamos acabar com o Estado laico. Mas o Estado laico permite as várias religiões, tá bom? O Estado laico não é pregar o ateísmo e o Estado laico evita que uma das religiões tome o poder, igual a algumas monarquias lá nas Arábias, lá, né, que você só pode ser muçulmano. Você só pode ser muçulmano. Entendeu? É como se eu chegasse agora e falasse, você só pode ser católico. Tá? A partir de agora você só pode ser católico. Mas então, entendeu? Então, olha bem, né, a importância do Estado laico, o secularismo não é a pregação do ateísmo, mas permite que existam ateus, né? Então os ateus estão aí, levando a vida deles aí, e os religiosos levando a vida deles aí, entendeu? Então não é essa... Tanto é que os ateus se sentem incomodados também, porque tem muita coisa religiosa ao redor, então, entendeu? Então é um Estado que não é uma ideia que falam que o secularismo, o Estado laico é um Estado ateu. Não, porque você vai em instituições públicas e você vê crucifixo, você vê imagens de santo, você entendeu? Então, tem amigos ateus que falam, eu vou no banco e tem lá um crucifixo. Mas então, né, é um Estado laico, é um secularismo, mas se você for no banco, tem lá um crucifixo, tá? Você vai num tribunal, no cartório, tem crucifixo, tá bom? Então, é isso aí que ela está falando aqui, ó. Isso aí aguardem os próximos capítulos, né? Como diz, né? Os próximos episódios da Karen Armstrong, ok? Obrigado pela atenção. Não deixem de compartilhar.